Estamos no ar com mais um episódio do Doutor Podcast. E hoje eu tenho uma presença ilustre, um cirurgião plástico renomado aqui também em Vitória, que vai contar pra gente vários detalhes sobre várias dúvidas das pacientes em relação à cirurgia plástica, que é o desejo de muitas mulheres. Seja bem-vindo, doutor Saulo. Muito obrigado. É uma oportunidade ímpar poder fazer um podcast. É a minha primeira vez e acho Legal. que vai ser muito bacana esse bate-papo. Vamos tirar dúvidas das pacientes, vamos esclarecer várias cirurgias, né? A demanda agora, segundo semestre, aumenta muito devido ao verão. Uhum. Então, vamos tirar as dúvidas e explicar as cirurgias, que vai ser muito bacana. Que legal, Saulo. Saulo, a gente já sabe, né, que as mulheres têm o sonho de recuperar, né, alguma coisa que está incomodando no corpo. Uma flacidez, né, uma mama, às vezes o seio é menorzinho, pequenininho, né? E vamos começar aí por o maior desejo das mulheres que chegam no seu consultório. O maior desejo das mulheres que chegam no consultório geralmente é a melhora do corpo. Sejam as mamas, seja o abdômen ou aquela gordura, aquele excesso de gordura localizada, que pode ser nas costas, no abdômen, coxas internas, nos culotes. E esse excesso de gordura, essa gordura localizada, acaba atrapalhando a vestir uma roupa, Uhum, atrapalhando a fazer academia, uhum, atrapalhando até no relacionamento íntimo, né, das mulheres. Então, essa demanda ela é cada vez maior, uhum, principalmente agora no segundo semestre, que o verão está chegando, então as mulheres procuram, querem, e a gente consegue deixá-las mais bonitas, com o corpo mais definido, com as uhum, mamas mais altas, mais firmes, a gordura localizada das costas ou do abdômen deixa o corpo, quando a gente tira essa gordura, deixa o corpo mais delineado, deixa o corpo mais com mais curvas, né? Um corpo uhum, mais definido. Então isso é muito legal, essa demanda está sempre existe, uhum, mas também chega cirurgias, as demandas de pacientes que querem operar pálpebras, face, uhum, né? Também tem homens que procuram para operar ginecomastia. uhum. Então, a partir de agora, as cirurgias aumentam bastante. Já pensando no verão, no biquíni, né? Que É. cidade de praias, né? Aqui em Vitória, Sem então. dúvida. O biquíni, ele pede um corpo bonito, né? Uhum, Não só o biquíni, mas o verão em si, um corpo mais bronzeado, muitas festas, roupas mais leves, roupas uhum, mais decotadas, e aí o corpo mais belo, um corpo mais definido, com menos gordura, mamas mais firmes, mamas mais altas, né? As mulheres gostam disso e a gente consegue deixar excelentes uhum. resultados. Legal. Saulo, mas para lipoaspiração, existe uma norma? A pessoa tem que estar com X peso, tem que ter um tipo de corpo, né? Não pode ter isso ou aquilo. Existe alguma norma? Existe uma norma para fazer a lipoaspiração. Nós temos que respeitar, né, o limite de 7% do peso corporal. Uhum, Ou seja, uma paciente, né, que pesa 70 quilos, 7 vezes 7, 49, a gente pode lipar 4,9 litros dessa paciente, né? Esse é o padrão recomendado, essa é a norma recomendada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, baseada em estudos, em uhum, vários estudos que mostram que o limite de 7% ele uhum, deve ser respeitado para que não ocorram complicações, uhum. né? Uma situação importante é a paciente entender que o corpo humano entende a lipoaspiração como um trauma. Uhum, Então você vai sim. fazer uma lipoaspiração nas costas, né? E a região das costas é uma região extensa. Uhum, Você vai limpar o dorso alto, o dorso médio, o dorso baixo. Você vai definir melhor essas costas dessa paciente. uhum, Aí você vai virar essa paciente de barriga para cima, vai fazer uma lipoaspiração nesse abdômen, tirando aquele excesso de gordura. Então uhum, aí já foi uma área corporal grande. uhum. Então não dá para fazer, por exemplo, a lipoaspiração em todas as regiões do corpo. Ao mesmo tempo. Além dos 7% do peso corpóreo, é importante definir Uhum, três áreas corporais, já incluindo o dorso, que é uma região extensa, o uhum, abdômen e, por exemplo, as coxas internas,
ou os Perfeito. culotes, Uhum. porque são regiões que às vezes a quantidade de gordura a ser ressecada é pequena. Uhum. Não será um trauma tão grande ao corpo, né? Quando você fala em culote, é uma gordura que está ali acumulada e que vai gerar um bem-estar para o paciente enorme quando você tira essa região, Uhum. essa gordura dessa região, né? Porque ela vai vestir melhor, ela vai ganhar autoestima, Uhum. ela vai perder aquela gordura que está abaulando na roupa, que está incomodando. Uhum. Nossa, interessante. E essa gordura que ela remove, né? A gente vê muitos casos de poder fazer no bumbum, né? Alguns casos pode até colocar no seio ou em outros locais. Aonde você melhor aproveita essa gordura? Essa gordura que é retirada, principalmente das costas, a gente joga no bumbum. Quando existe o desejo da paciente de melhorar a região glútea, de deixar a região glútea maior, mais Uhum. projetada, deixando Uhum. aquele bumbum mais bonito, essa gordura da região das costas a gente tira na lipoaspiração e faz um preparo dessa gordura. Uhum. Essa gordura é preparada, ela é lavada, ela é filtrada e aí ela é enxertada na região glútea mais pura, Uhum. permitindo uma pega melhor dessa gordura que vai levar a um melhor resultado do contorno glúteo. Uhum. Então, podemos pegar a gordura também do abdômen, a gordura das coxas internas ou do culote, mas pela região do glúteo estar ali junto às costas, o fato de já cavar a região acima do bumbum, fazer uma Uhum. lipoaspiração bacana ali naquela região acima do bumbum, já faz uma curvatura valorizando e projetando mais a região glútea. Uhum. Quando você acrescenta essa lipoaspiração ali com um pouco de enxerto de gordura nos glúteos, fica sensacional. As mulheres gostam bastante. Sim. Mas é importante deixar claro que essa gordura, ela tem que ter consistência. Ah, tá. Não é Ela qualquer tem que ser uma. uma gordura firme. Nem Hum. toda paciente apresenta uma gordura firme. Algumas apresentam uma gordura muito diluída, É mesmo? muito flácida, que não vai permitir uma boa pega, Hum. né? O enxerto não dará um resultado tão bom. Mas isso tudo é muito trabalhado na consulta. A paciente tem que entender, tudo é muito bem explicado para que ela possa entender as possibilidades de um resultado excelente ou de Uhum. um resultado bom. Isso é Entendi. fundamental. Então, você só vai saber realmente no momento da cirurgia. Somente no momento da cirurgia, quando a gente está ali já fazendo a lipoaspiração, é que a gente percebe a qualidade dessa gordura. Antes da cirurgia, não existe exame ou método que possa me falar Uhum. como é essa gordura, qual a qualidade dessa gordura para poder me falar se esse enxerto de gordura será melhor ou não. Uhum. Ah, Né? entendi. Outra questão é que durante a lipoaspiração, algumas pacientes podem apresentar um sangramento maior. Então, isso é uma situação que a gente não consegue saber antes da cirurgia. Uhum. E quando você tem um sangramento maior durante a lipoaspiração, a gente vai lavar mais ainda essa gordura, vai filtrar ela melhor, mas às vezes a quantidade de gordura não é tão grande. A Uhum. gente fica limitado, às vezes, para fazer esse enxerto de gordura por vários aspectos: pelo sangramento, Uhum. pela consistência da gordura, pelo tipo de pele da paciente, pelo tamanho dessa região glútea. Se a paciente tem um bumbum muito grande e flácido, é mais difícil de a gente conseguir um resultado de excelência, um Uhum. resultado melhor, né? Porque a gente vai jogar a gordura, mas não vai, às vezes, dar o resultado esperado. Uhum. Tudo isso tem que ser muito bem trabalhado na consulta, tudo é muito explicado para que a paciente não fique com uma expectativa de resultado muito superior ao que será possível de alcançar. Uhum. Então, isso é fundamental, né? É por isso que não adianta você ficar olhando foto, vídeos na internet, no Instagram, né? Com aquela expectativa de que viu um caso assim e quero daquele jeito. Isso aí é muito comum no consultório. Uhum. Uma paciente chegar querendo o resultado que uma amiga teve, Sim. querendo um resultado que ela viu de uma blogueira, e Uhum. aí ela quer fazer a mesma cirurgia. Mas eu explico, nós trabalhamos muito isso no consultório, que cada paciente tem um tipo de pele, cada paciente tem um tipo de gordura, cada paciente tem um tipo de recuperação. Então, nem sempre será alcançado aquele resultado. A Uhum. gente não pode comparar. Cada corpo humano, cada ser humano tem as suas características, Verdade. desde o tipo de pele, tipo de Uhum. gordura, tipo de cicatrização, recuperação no pós-operatório. Algumas ficam mais inchadas, outras menos. Então, tudo isso tem que ser muito bem explicado. Uhum. Nunca podemos prometer que o resultado dela será igual
aquilo que ela quer, aquela Uhum. paciente que ela viu e que ela quer um resultado igual. Não dá para fazer isso. Verdade. Tem que ser muito bem explicado. Uhum. Deixar bem claro para a É. paciente, né? Para ela não criar ali uma expectativa que nunca vai ser real, Que né? não poderemos alcançar. Uhum. Essa questão da expectativa de resultado, eu gosto de trabalhar muito com as minhas pacientes. Porque hoje, com as redes sociais, com o selfie, as pacientes têm uma expectativa de resultado muito alta. Verdade. Então, eu trabalho muito essa questão da expectativa de resultado para saber o que, que eu, como cirurgião plástico, poderei proporcionar. Então, eu gosto de explicar para a paciente, gosto de conversar com ela, mostro resultados, depois eu examino como é o corpo dela, como é a pele dela, para poder combinar com ela ali o que será possível de realizar e qual a possibilidade de resultado que nós poderemos alcançar. Uhum. Então, isso é muito importante dessa relação. Por isso que uma consulta é, com qualquer especialista não pode ser uma consulta rápida. Uma Verdade. consulta com um especialista, seja ele cardiologista, pediatra, reumatologista, cirurgião Uhum. plástico, é uma consulta que tem que ser bem explicada. Tudo tem que ser muito bem explicado, Detalhado, né? tudo detalhado. Porque é, a gente até brinca, né, entre nós, colegas médicos, cirurgiões plásticos, que a gente consegue, às vezes, proporcionar a realização de sonhos, mas que tem que ter muito bom senso, né? Verdade. Muita coerência, né? Porque é uma cirurgia. Nós não Uhum. sabemos ali se ela vai sangrar mais ou menos, como é que vai ser o ato cirúrgico em si. Uhum. Ô, Saulo, e quando a paciente chega no consultório, né, já com essa expectativa que muitas mulheres já vêm em mente uma lipoaspiração. Mas como você citou, né, você faz todo um atendimento bem personalizado, bem detalhado com aquela paciente e ela não tem a indicação da lipo, porque às vezes, né, flacidez, né, um- aquela pele, igual você falou, que não é uma pele muito boa, né? A indicação de lipoaspiração, ela está sempre que existe gordura localizada. As pacientes que apresentam gordura localizada, elas têm indicação de fazer a lipoaspiração. As pacientes que estão acima do peso, claro, elas apresentam gordura localizada e aí vai ser feita a lipoaspiração naquela região. Quando tem flacidez associada ao acúmulo de gordura, nós temos que avaliar a necessidade de uma abdominoplastia ou uma mini abdominoplastia, que aí você combina as duas cirurgias, proporcionando um melhor resultado, que será Uhum. a retirada da gordura localizada e retirando o excesso de pele, retirando a pele flácida. E aí você permite um corpo mais desenhado, com melhor contorno corporal. Uhum. Saulo, já aconteceu alguma vez de chegar uma paciente, ela querer o abdômen, né? Só que na hora da cirurgia você vê que não dá para ser aquele abdômen completo, né? Tem que ser o mínimo, que ela não tem aquela, né, a pele elástica para poder puxar. Já aconteceu isso? Algumas situações que acontecem no consultório é quando a flacidez ela não é total, não permite uma abdominoplastia total. Então, isso a gente tem que examinar bem, explicar para a paciente que poderá ser realizado uma mini abdominoplastia ou uma abdominoplastia com uma pequena cicatriz vertical, lá embaixo, Hum. na região da cesariana. Então, isso é decidido, essa questão da flacidez, se ela é maior ou menor, isso vai ser avaliado no exame físico antes da consulta. E por isso que muitas vezes nós pedimos para a paciente emagrecer, perder um pouco de peso, que Uhum. vai permitir uma maior flacidez, vai permitir uma melhor cirurgia com um melhor resultado. Ah, perfeito. Então, na consulta você já consegue realmente avaliar e saber. Na consulta, a paciente sai da minha consulta sabendo qual será a cirurgia que ela vai fazer. Não mudo a cirurgia após a última consulta. Uhum. Né? Tudo que é combinado, ela sai dali recebendo as explicações, recebendo todas as orientações quanto ao pós-operatório. O resultado de qualquer cirurgia plástica, ele demora meses para aparecer, porque existe todo o edema, né? Todo aquele inchaço do pós-operatório. E também vamos acompanhar no pós-operatório como será a cicatrização, Uhum. entendeu? Então, tudo a necessidade de drenagem linfática. É importante a paciente fazer drenagem linfática quando faz uma lipoaspiração, uma Uhum. abdominoplastia, porque permite uma melhora, né, uma melhor recuperação do inchaço, Uhum. uma melhor recuperação daquele edema. E a paciente é acompanhada semanalmente,
durante 4, 5 semanas, depois de 15 em 15 dias, praticamente os 3 meses após a cirurgia, a paciente é acompanhada, Uhum. né? Sabendo que o resultado dela vai começar a aparecer depois de um mês. Com 3 meses ela já vai ter uma boa noção do resultado, mas nós consideramos o resultado final sempre após 6 meses. É. Né? Tem que ter Tem que ter, paciência, né? tem Para que ter. esperar o corpo voltar. Sem dúvida. O Saulo, acontece também, inclusive, né, recentemente, depois até que a Bianca Boca Rosa ganhou o neném, e depois ela tem o abdômen trincado, né, magrinha, só que ela teve o diastase, Uhum. né? No caso de uma paciente magra, né, como resolve essa questão do diastase se não conseguir resolver na fisioterapia? A diástase dos músculos retos do abdômen em pacientes magras tem como fazer a correção através da mini abdominoplastia com plicatura dos músculos retos. Uhum. Essa cirurgia, tecnicamente, ela é mais difícil, mas ela permite a correção da diástase e ainda a gente consegue tirar um pouco do excesso de pele, porque essas pacientes apresentam um pouco de flacidez. Essa flacidez geralmente é na parte inferior do abdômen, a gente chama de região infraumbilical. Uhum. Então a gente consegue abordar a diástase, fazer o tratamento da diástase, ressecar um excesso de pele lá na região da cesariana, permitindo um melhor resultado. Uhum. Então, essa decisão de quando fazer abdominoplastia, quando fazer mini abdominoplastia e ainda tem a mini abdominoplastia com plicatura. Então, tudo isso tem que ser avaliado no consultório. E essa é a importância da paciente perder peso. Hum. Porque quanto mais próximo do peso ideal ela tiver, melhor será o resultado dela. Porque a gente trata a gordura do espaço subcutâneo. Uhum. A gordura da região visceral, a gordura que está lá intracavitária, junto aos órgãos, a paciente tem que entender que ela precisa perder peso para melhorar essa gordura. Porque senão ela vai operar e depois da cirurgia ela vai continuar com o abdômen estufado, distendido. Então não vai ficar legal. Se ela não consegue perder peso, ela tem que entender que o resultado dela poderá ser um pouco mais limitado. Uhum. Então, mas mesmo após o primeiro filho, se ela identificou, se incomoda muito, ela pode fazer a cirurgia. Olha, eu sempre abordo essa questão de filhos. Eu peço para a paciente, eu pergunto para a paciente se ela já definiu a prole, se ela já definiu o número de filhos junto com o marido. Porque fazer uma cirurgia após um filho, eu pergunto, não vai ter mais? Não vai ter mais filhos? Uhum. Não quer mais um? Então, tem que ser bem conversado, bem trabalhada essa questão com a paciente, porque se ela faz uma cirurgia plástica depois da gravidez e alguns anos, 2, 3 anos depois, ela fica grávida, ela vai perder o resultado da cirurgia que ela fez. Então, ela fez uma cirurgia plástica, né? Como toda cirurgia, existe sempre alguns riscos. E ela, depois de algum tempo, fica grávida, ela vai perder o resultado. Uhum. Entendi. Entendeu? E pode Eu falar. até tive um feedback bacana de uma paciente que eu operei, eu fiz mama e abdômen nela. Hum. E nós fizemos uma postagem bacana no Instagram orientando, né, essa questão de não engravidar após a cirurgia plástica. Uhum. E ela me mandou no meu WhatsApp que estava preocupada porque ela não queria perder o resultado Uhum. e foi interessante porque serviu de orientação, né? Ela Sim. talvez tinha esquecido. Uhum. Então, e tudo isso, e ela já está com 40 anos. Mas mesmo com 40 anos, pode engravidar. Sim, verdade. Então, os cuidados devem ser tomados sempre. Verdade. Isso é legal ouvir esse feedback, né, da Sem paciente, dúvida. né? Que realmente ela vai se cuidar, né? Vai se prevenir melhor, né? É. Saulo, uma outra questão que as mulheres também buscam muito. Seios, né? Tirar essa flacidez do seio, ou um seios mais volumoso, ou mais marcado, né? Tem algumas que às vezes, não sei se é muito o seu caso no consultório, que pede uns seios mais naturais. Olha, o consultório de cirurgia plástica dá de tudo. Dá de tudo, Dá né? de tudo. Tem pacientes que querem resultados mais naturais, tem pacientes que querem resultados mais, digamos assim, as mamas mais cheias, mais Uhum. marcadas, mamas maiores, as mamas que a gente brinca que estão chegando na frente, né? Primeiro chega a mama, depois chega o corpo. Uhum. Então, assim, tudo isso também é avaliado, de acordo com a profissão, Uhum. idade, o que ela pensa, Até a profissão dela influencia. influencia. Se ela
trabalha, por exemplo, no trabalho dela no dia a dia, existe, por exemplo, uma sobrecarga física, pega peso, Uhum. né? Independente de qual for a área, existe uma necessidade, às vezes, de transportar algumas coisas, Uhum. né? Algum tipo de material, o próprio dirigir, né? Uhum. Então é necessário avaliar uma cirurgia de mama, né? Principalmente mamoplastia com prótese, também chamada de mastopexia com prótese, não só o agora, mas e daqui 5 anos? E Uhum. daqui 10 anos? As minhas mamas vão ficar muito grandes? Então isso é trabalhado no consultório para que a paciente consiga entender que não é só o hoje. Quando você faz uma cirurgia de mamoplastia com prótese, essa cirurgia pode ficar aí 20 anos, né? Essa prótese ficará 15, 20 anos ou até mais. Mas e o tamanho? Como estará a sua vida daqui 15 anos? Você quer mamas cheias e grandes? Uhum. Então a gente tem que conversar sobre isso. Em relação às mamas mais marcadas ou menos marcadas, é muito importante a paciente também entender que depende muito do tecido subcutâneo do tórax superior. Ah, sim. As mamas ficarão mais bem marcadas nas pacientes magras. As mamas ficarão mais bem desenhadas nas pacientes magras. A paciente que é mais cheinha, que tem um tecido subcutâneo mais espesso, Uhum. nem sempre dá para deixar mamas tão marcadas, tão definidas, mesmo colocando próteses grandes. Uhum. Então, isso também tem que ser explicado para que a paciente possa entender, né, o que vai ser feito, como vai ser feito, né, qual tipo de prótese, qual o tamanho da prótese. Eu Uhum. indico muito um corpo que tenha harmonia. Eu gosto muito de um corpo que tenha harmonia Uhum. em relação à altura da paciente, em relação ao quadril, ao tamanho do bumbum, para que essas mamas possam combinar com a paciente, Uhum. com o corpo da paciente. Saulo, e existe assim uma melhor técnica por baixo do músculo, por cima do músculo? No meu entender, a melhor técnica é aquela que proporcionará um melhor resultado à paciente. Não existe uma técnica que vai ser a melhor para todas as pacientes. Se a paciente é magra, se a paciente é baixa, se a paciente tem as mamas muito largas, mamas muito flácidas, existe essa distância que a gente avalia, o colo da paciente, a distância que essas areolas estão, Uhum. tudo isso é avaliado, eu faço as medidas no consultório. Então, assim, algumas pacientes poderão se beneficiar, poderão ter resultados melhores com uma prótese atrás do músculo. Uhum. Outras pacientes não vão ficar legais. Esse Ah, resultado é? não vai ficar legal. Então, eu dou preferência por colocar a prótese na frente do músculo. Uhum. E ainda tem o tipo de pele, a quantidade de tecido mamário que a gente tem que avaliar, né, Uhum. numa cirurgia de mastopexia com prótese. A cicatriz resultante, a gente tem que explicar também. A Uhum. questão, quanto mais flacidez de pele, né, nós iremos tirar essa pele, consequentemente a cicatriz ficará um pouco maior. Uhum. Né? E aí vai depender mesmo do exame, né, para você poder avaliar. E aí existe, que eu estava vendo, dois tipos de cicatrizes, né? A em L e a em âncora. A em âncora, a gente chama de T. A Uhum. cicatriz em âncora, a cicatriz das mamas flácidas, existe a cicatriz em L e existe a cicatriz em T, Uhum. invertido. É um Uhum. T de cabeça para baixo. Nas minhas mãos, os meus resultados, eu vejo resultados melhores, é praticamente 100% das minhas pacientes eu faço a cicatriz em T. Uhum. Por quê? Eu gosto de ver sempre um prazo maior, sempre um longo prazo. O que, Entendi. que vai acontecer daqui 10 anos? O processo de envelhecimento ele é contínuo. Essa mama vai dar uma caidinha, é normal que essa mama dê uma caidinha. Uhum. E aí você pode ter aqui, onde não tirou a pele, fez o L, aqui no meio você pode ter um excesso de pele, Ah, tá. Dá aquela prega, né? dá aquela preguinha que vai incomodar as pacientes. Então Uhum. eu prefiro fazer o T porque eu já estou tratando a pele lateral e a pele da parte medial das Uhum. mamas, evitando que no futuro possa acontecer uma flacidez e ela ficar com pele sobrando na região Tá. interna das mamas. Ô, Saulo, e uma vez, por exemplo, você fez a cirurgia em L, né? Porque a pele dela proporcionou isso, né? E no futuro, daqui 5 anos, 10 anos, automaticamente a gente vai envelhecendo, a gente não para, né, de envelhecer e as É, mamas vão ter uma queda,
né? Ela pode refazer a cirurgia, trocar às vezes a prótese, o tamanho da prótese e optar novamente pelo em L ou realmente é uma outra avaliação para ver como está as condições daquela pele? Ah, tá. Isso aí. Então, essa questão de reoperar 5 anos depois, 10 anos depois, 15 anos depois, isso é mais da paciente. Uhum, A não ser que a prótese esteja apresentando algum tipo de contratura, que é um tipo de rejeição. uhum, Então, aí nós vamos reabordar essa mama, mas precisa ser avaliada. Como é que está hoje? Como é que a paciente está? Qual é a queixa da paciente? uhum, Né? Se já tem 10 anos, 12 anos de cirurgia, eu acho que é melhor trocar a prótese. uhum, Além de tirar o excesso de pele, porque houve uma queda, houve uma flacidez, tira o excesso de pele, troca essa prótese, reposiciona essa prótese. Então você permite que a paciente volte a ter as mamas mais definidas, as mamas uhum, mais altas, né? Tirando pele, colocando uma prótese nova, que ela vai ficar mais tempo com essa prótese. uhum. Eu avalio sempre essa reabordagem como uma nova Sim, uma cirurgia. nova Uma cirurgia. nova cirurgia. Por quê? Porque o processo, né, de envelhecimento ele é contínuo. Ela operou com 28 anos, agora ela está com 40. E Uhum, aí, como é que essas mamas estão? Essas mamas caíram um pouquinho, cedeu, é normal. Né? uhum. O processo de envelhecimento, ele infelizmente, né, Não ele é para. contínuo. Amanhã a Uhum, gente está mais velho do que hoje, verdade. né? E a pele sofre, né? Então cai, a flacidez é normal. Então a gente vai reabordar. Eu dou preferência pelo T invertido, eu acho que fica melhor, É que vai mesmo? proporcionar um melhor resultado. Você Uhum, já tem um L, você vai fazer novamente e vai tirar essa pele da parte interna, uhum, formando o T invertido. Mas o importante é que essa cicatriz fique colocada no sulco, na região do sulco inframamário. uhum. Isso é fundamental. O paciente tem que a gente desenha isso no consultório, né? Inclusive o prolongamento lateral, né? As mamas quando tem a base muito larga, mamas muito grandes, Uhum. que às vezes chega, né? Nós reduzimos essas mamas, mas as cicatrizes muitas vezes serão grandes em função do tamanho das mamas e da flacidez que existe. Uhum. Esses dois parâmetros, tamanho das mamas e a flacidez presente, vão definir o que as cicatrizes serão grandes. Uhum. Entendi. Até porque hoje existe uma demanda de cirurgias, né, plásticas após emagrecimento. Uhum. Por exemplo, o paciente fez uma cirurgia bariátrica, perdeu 40 quilos, Uhum. ele está muito flácido. Ele tem as mamas flácidas, ele tem o abdômen flácido, ela tem as coxas, braço, região das costas. Uhum. Então, a gente tem que conversar, explicar, vai colocar uma prótese. Eu dou preferência por colocar essa prótese na frente do músculo, Ah, é mesmo? porque os pacientes pós-bariátricos, ele tem uma característica de pele, que é uma pele pobre em colágeno, uma pele pobre em fibras elásticas. Hum. Então, é uma pele que vai ser flácida. O cirurgião É plástico vai natural dela, retirar né? ali na cirurgia e em pouco tempo depois, essa pele já apresenta uma certa flacidez. Então, se você colocar essa prótese atrás do músculo, eu digo que em 10 meses essa paciente já está incomodada, que as mamas já estão caídas Caindo e de a novo. prótese muitas vezes fica alta. E Ah, aí é cria um mesmo? efeito chamado dupla bolha. É só jogar no Hum. Google efeito dupla bolha para o paciente entender o que é isso. Uhum. E é muito fácil, é muito simples de explicar isso no consultório, de trabalhar essa questão. E elas entendem e acabam gostando de colocar a prótese na frente do músculo, que fica um resultado bonito, Uhum. natural, né, sem vulgaridade e muitas vezes deixando a mama marcada. Uhum. Então ficam resultados muito bons. Ah, legal. E questão da mama marcada também, Saulo, assim, é possível para todas as mulheres ou não? Não. Não é. Essa questão de deixar as mamas bem marcadas não é possível de todas as pacientes alcançarem. As mamas ficarão bem marcadas nas pacientes mais magras. As mamas ficarão bem marcadas, bem definidas nas pacientes que já têm um corpo bom, que já têm uma mama pequena, com pouca Hum. flacidez, um tecido subcutâneo mais, né, fininho, uma paciente mais magra vai permitir esse resultado. Isso Uhum. aí é fundamental. Nem toda Ah, paciente tá. conseguirá ter as mamas bem marcadas, mesmo se colocar próteses grandes. Uhum. Depois aquilo fica volumoso, grande, causando às vezes um peso, e a Uhum. paciente quer diminuir. Ah, entendi. É, então, realmente, gente, não tem jeito, né? Tem que ir na consulta, né? A consulta é fundamental. Uma consulta bem feita,
com um cirurgião plástico, ele vai te explicar tudo, desde a tipo de anestesia, quanto tempo dura uma cirurgia dessa, quanto tempo será a recuperação, o afastamento do trabalho, Uhum. como ela vai dormir nas primeiras semanas, como ela vai ter que andar nas primeiras semanas, porque quando faz a abdominoplastia, a paciente tem que andar mais encurvada, é Uhum. normal. Então, uma consulta, ela passa por uma anamnese bem feita, onde a paciente vai relatar os remédios que usa, as cirurgias que já fez, quantos filhos tem, se tem algum tipo de alergia, a história familiar dela, qual tipo de doença existe com frequência na família. Uhum. Tudo isso é avaliado, tudo isso é passado na consulta. Depois, vai ser explicado, em cima da queixa da paciente, o que podemos fazer. Uhum. Se for o caso de mamas flácidas ou de abdômen flácido, então a gente vai explicar a cirurgia, qual tipo de anestesia, dorme no hospital ou não, Uhum. né? Quando você faz uma cirurgia de pálpebras apenas, não precisa dormir no hospital. Quando você faz uma mama com abdômen, lipoaspiração, uma cirurgia combinada, ela vai dormir no hospital uma noite e terá alta no dia seguinte. Uhum. Então a consulta você tem que examinar, explicar, tirar todas as dúvidas da paciente. E aí quando eu faço o exame físico, a gente vai avaliar a característica dessas mamas, qual o nível de flacidez, chama Uhum. pitose, né? A pitose de grau 3, pitose de grau 4, são mamas mais flácidas, né? Pitose de grau 1, mama com pouca flacidez. Uhum. Por quê? Se a mama tiver pouca flacidez, é possível somente colocar a prótese, Uhum. que é uma cirurgia mais rápida. É uma cirurgia que faz um corte menor só pelo suco inframamário, colocar a prótese. Uhum. Uma cirurgia com menos dor no pós-operatório, com uma recuperação mais rápida. Então, a consulta ela é fundamental para a paciente conhecer o profissional, Uhum. ter confiança no profissional que ela vai escolher para operar, ver os resultados, entender os riscos que existem em toda a cirurgia, Uhum. a recuperação, como será o pós-operatório. Tudo isso é abordado na consulta. Entendi, Saulo. Eu acredito também que uma das coisas que preocupa muitas mulheres é a cicatriz, né? Hoje a gente vê que tem várias fórmulas, né, de você finalizar ali, né? Não só o ponto, eu vi que tem também uma cola, né? O que que você mais escolhe ali para cada paciente? Essa questão das cicatrizes resultantes, todo paciente que entra no meu consultório, às vezes ele quer fazer uma cirurgia pequena, tirar uma pinta no rosto. Uhum. Aí eu falo para ele, você vai trocar uma pinta por uma cicatriz. Você está preparado para ter uma cicatriz no seu rosto? Muitos acham que a cirurgia plástica não deixa cicatriz. Uhum. O que não é verdade. É um mito, né? Quem dera se não deixássemos cicatrizes. Uhum. A cicatriz tem que ser bem explicada, principalmente as cicatrizes nas mamas e nas coxas e no abdômen, Uhum. porque são cicatrizes grandes. Nas mamas, porque às vezes ela vai ficar à mostra no biquíni, Aham. né? Como eu falei anteriormente, nas mamas muito grandes ou muito flácidas, as cicatrizes serão grandes. No abdômen, é uma cicatriz que vai de uma ponta a outra do quadril. Uhum. A paciente que apresenta flacidez nas coxas, a cicatriz pega até o joelho. Nossa, bem extenso. A flacidez nas coxas, para tratar, fazer o lifting de coxas, vai ser uma cicatriz que vem da virilha até o joelho. Então, é uma cicatriz que vai ficar aparente. Uhum. Então, a paciente tem que entender essa questão, tem que aceitar. E a gente não consegue negociar o tamanho da cicatriz. A paciente às vezes fala, mas eu quero uma cicatriz menor. Aí eu vou falar assim, mas se eu tenho que tirar toda essa pele flácida. Uhum. Para tirar toda essa pele flácida, a cicatriz será grande. Então, se você quer a mama mais alta, mais firme, mais definida, isso passa por retirar bastante pele. Uhum. E significa uma cicatriz maior. A Uhum. mesma coisa no abdômen. A mesma coisa nas coxas. As cicatrizes serão grandes, na maioria das vezes, e ficarão, às vezes, expostas. E como é que é feito o pós-operatório? Existe a cola cirúrgica, que ela Uhum. é aplicada no pós-operatório assim que acaba a cirurgia, né? As colas são aplicadas sobre as cicatrizes, ela funciona como um esmalte, fazendo uma pequena vedação daquela região, permitindo Uhum. uma coaptação, permitindo que uma borda da pele encontre com a outra de forma melhor, Uhum. com menos tensão,
permitindo teoricamente, uma melhor cicatrização. Uhum. Mas esse processo de cicatrização, ele é do ser humano, da Uhum. paciente. Uhum. Então, eu nunca garanto, eu não posso dar garantia que a cola vai deixar a cicatriz melhor. Uhum. Porque se a paciente tem tendência a ter queloide, ela vai ter a queloide com cola ou sem É o cola. organismo dela, A né? cola não impede queloide. Uhum. Né? E o pós-operatório, a gente vai acompanhar essa cicatriz. Nas primeiras 3 semanas, não se passa creme ou alguma coisa assim em cima da cicatriz. Eu gosto de deixar o tempo ali das primeiras 3, 4 semanas. Depois desse prazo, existem cremes específicos à base de silicone, um Uhum. gelzinho de silicone que vai também ali permitir uma cicatriz que fique melhor, né? Placas de silicone. Então, hoje as placas são muito utilizadas, a Uhum. cola também é muito utilizada, mas a cicatrização é da paciente. A gente Uhum. tem recursos, a gente tem métodos para para tentar permitir uma melhor cicatrização. Entendi. A gente usa todo o arsenal que existe na cirurgia plástica para que essa paciente tenha uma cicatriz fina, discreta e bonita. Mas a cicatriz sempre existirá. Uhum. Não tem como fazer uma cirurgia e não ter cicatriz. Uhum. Não, verdade. Saulo, não só as mulheres, né, se preocupam muito hoje com o corpo, né, querem buscar um bem-estar, mas os homens também estão com essa procura, não só da estética, mas a autoestima, a autoconfiança. E eu tenho visto muitos homens procurar abdômen, lipo, né, para poder melhorar também essa parte, né, do contorno corporal, né, e até mama. Às vezes o homem tem um pouquinho de mama ali também, né? É. Hoje, os homens também procuram a cirurgia plástica, não, cada vez mais. Né? A autoestima, a autoconfiança. Então, os homens buscam muito a cirurgia de abdominoplastia e de lipoaspiração. Uhum, Também buscam pálpebras, né? A cirurgia das pálpebras quando já estão ali na faixa dos 60 anos, 65 uhum, anos, já que as percebi. pálpebras estão caídas. Uhum, Mas uma cirurgia que incomoda muito o homem é o crescimento da mama, é a uhum, ginecomastia. Essa cirurgia os homens procuram a partir dos 14 anos ali, já tem às vezes o crescimento da glândula mamária, a gente espera um pouquinho, a partir dos 16 anos já pode realizar a cirurgia de ginecomastia. ah, bem cedo. E tem que explicar que a ginecomastia pode ser o crescimento da glândula mamária, associado ou não com um acúmulo de gordura na região da mama. Então, Uhum, muitas vezes é necessário fazer uma lipoaspiração ah, na sim. região das mamas masculinas. Uhum, Mas a lipoaspiração do abdômen, lipoaspiração das costas, a retirada do excesso de pele no abdômen, são cirurgias que os homens procuram, fazem, porque esse encontro, né, esse equilíbrio de alcançar o bem-estar corporal, uhum, né, o bem-estar físico, associado a uma mente também jovem, isso hoje é um segredo da vida, talvez, né? Todo mundo quer sim. alcançar esse equilíbrio, né? Então, a autoestima, a autoconfiança, é, todo ser humano, seja homem ou mulher, busca, né? É uma busca que não para nunca, né? Verdade. E a mama, como você falou, né, é uma coisa realmente que incomoda muito o homem, né, porque fica muito visível, né, desproporcional ao Sim, físico masculino, né? Mas eu vejo também os homens com essa preocupação da barriga, né, do abdômen ali. é. É, mas a maioria dos homens, o corpo dos homens, ele tem uma pegada diferente, é uma Uhum, da situação mulher, né? diferente do corpo feminino. Uhum. O homem acumula muita gordura intracavitária. O homem tem mais acúmulo de gordura intracavitária. Né? Os homens ficam mais barrigudos. Uhum. Então, é necessário o emagrecimento para ver esse excesso de pele. O cirurgião plástico vai tratar o excesso de pele. Uhum. É diferente nos homens que fazem cirurgia bariátrica. Ah, sim. Esses terão aquele excesso de pele, né, que se tiver o abdômen em avental, vai fazer a abdominoplastia para Uhum. tirar aquele excesso de pele, proporcionando um melhor contorno corporal, uma melhor autoestima Uhum. para eles. Hoje foi uma cirurgia de homem. Ah, é? Foi É, de homem? foi. Ah, que Foi bacana. interessante porque não tinha gordura intracavitária, não tinha gordura no subcutâneo. É um Uhum. paciente magro com muita flacidez. E aí eu tirei toda a pele do abdômen inferior, né? Tratei a diástase dos músculos retos Uhum. e deixei o abdômen dele mais esticado, sem aquela flacidez característica.
E acredito que ele vai ficar muito satisfeito com o resultado. Nossa, que bacana. Com certeza, né? Depois de ter emagrecido, era só eliminar agora a flacidez na barriga, que realmente deve incomodar bastante para quem É, emagrece, né, Saulo? incomoda muito. O emagrecimento, seja ele com a cirurgia bariátrica ou sem a cirurgia bariátrica, ele deixa uma pele flácida, né? Uhum, As mulheres é mais na região de mama e abdômen, né? Os homens é mais no abdômen. uhum, E uma situação importante é diferenciar a qualidade da pele desses pacientes. hum, O paciente pós-bariátrico, ele tem uma pele pobre em colágeno, pobre uhum, em fibras elásticas. O paciente que emagrece sem cirurgia bariátrica, emagrece com dieta e atividade física, ele tem uma pele de melhor qualidade. Isso tem que ser muito bem conversado com os pacientes, principalmente com os pacientes pós-bariátricos. uhum. Por quê? Porque como a pele deles tem uma qualidade ruim, o resultado deles será limitado. Entendi. É um resultado que tem que ser bem conversado, que nunca pode se comparar a um paciente que faz a mesma cirurgia, mas ele não fez a cirurgia bariátrica. Ele Uhum, emagreceu através de dieta e atividade física. entendi. E, ô Saulo, depois da cirurgia, quanto tempo o paciente precisa fazer o repouso, aguardar para poder voltar às suas atividades físicas de academia, né? Ou ele é atleta? O tempo de retorno às atividades profissionais ou atividade física depende muito de qual cirurgia foi realizada. Uhum, Se a paciente faz uma lipoaspiração, com um prazo de uma semana ela pode voltar a trabalhar. Se a paciente faz uma abdominoplastia, idealmente 2 a 3 semanas. Se a paciente faz uma cirurgia combinada, mamoplastia mais lipoaspiração ou mamoplastia mais abdominoplastia, no mínimo 3 semanas. uhum, Porque essa programação do trabalho da paciente, ela tirar esse recesso, essas férias para ela fazer a cirurgia, tudo isso é combinado também, porque ela uhum, tem a data específica para ela realizar a cirurgia, que vai se basear no tempo de recuperação. Porque quando faz a mamoplastia, existe um certo repouso com os braços, uhum, né? A paciente não pode dirigir, o próprio ato de dormir tem que ser com a barriga para cima, para evitar que a prótese seja deslocada ou que os pontos internos possam romper, ou a própria cicatriz romper. Então eu explico tudo essas orientações são passadas no consultório em cima de cada cirurgia que será feita. uhum. Qual a cirurgia que a paciente vai ser submetida? E a gente vai explicar. Porque não dá para prometer ou combinar uma recuperação curta em cima de uma cirurgia grande, Uhum, porque pode abrir ponto, a uhum, prótese pode ter um deslocamento. Essas situações, infelizmente, acontecem com qualquer profissional cirurgião plástico. uhum, Não existe cirurgião plástico que não tenha uma aberturinha de ponto ali, ali abriu, uma inflamação na linha uhum. dos pontos, isso acontece. Então, esse repouso no pós-operatório, eu sou um pouco sistemático e chato de orientar que ela cumpra esse repouso de pós-operatório Uhum. para que tudo possa ficar bem. E isso também depende do paciente, né, Saulo? Depende, tem paciente que é mais difícil de Arteiro, aceitar, né? tem paciente que é mais difícil de entender, né? Uhum, Então, essa questão também é importante de o paciente levar um acompanhante, seja o marido, seja a mãe, seja o uhum, próprio filho, né, que já tem a capacidade de entender, ou uma irmã, né? Então, tudo isso é explicado e quando você explica para duas pessoas, depois é mais fácil dela cumprir aquilo que uhum, foi explicado, que foi combinado no repouso adequado para que tenha o sucesso na cirurgia dela. uhum. É, não, é verdade. As pessoas têm que começar a criar essa conscientização também, né? Não é Sem fazer a dúvida. cirurgia e começar As- amanhã. assim como o tabagismo. Uhum, Infelizmente, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender que o cigarro ele é prejudicial, ele atrapalha. Atrapalha principalmente na cicatrização. Então, se você faz a mamoplastia numa paciente, essas areolas que estão numa posição mais baixa e que vão subir, uhum. pode ter algum tipo de dificuldade na cicatrização quando a paciente é fumante. É mesmo. É, abdominoplastia, que você vai esticar aquela pele, pode ter uma dificuldade de cicatrização naquela cicatriz, porque a pele vai chegar ali esticada. E o cigarro atrapalha a microcirculação, a circulação periférica. Né? Quando você faz o lifting de face, que faz aquela cicatriz
aqui, ó, na Uhum. frente da orelha, pode também ter sofrimento. Então, tudo isso a gente tem que explicar para o paciente e, idealmente, ele tem que parar de fumar por 15 dias Antes da antes da cirurgia. cirurgia. Isso é o ideal, né? Depois, se ele quiser voltar, a gente tenta falar que o cigarro faz mal à saúde, explica tudo, mas a decisão é mais dele depois, né? É. E hoje, inclusive, tem essa questão desse cigarro eletrônico, né? Que as pessoas acham que, né, que faz menos mal ou que não faz mal. E é a mesma coisa, né, É a Saulo? mesma. O cigarro eletrônico ele tem uma série de substâncias, né? E essas substâncias químicas, como eu estava explicando para você anteriormente, elas interferem na microcirculação. E toda cirurgia plástica, como a gente estica a pele, como a gente corta, dá ponto, extremidades como o nariz, extremidade como a areola, a, a cirurgia das pálpebras, o Uhum, abdômen, né? A gente, pelo fato de deixar aquela pele esticada, o cigarro eletrônico também é prejudicial à cicatrização. Não é uhum, só o cigarro comum, não. O cigarro eletrônico também ele vai atrapalhar no processo de cicatrização dessa paciente. entendi. Já as pacientes diabéticas, elas podem realizar a cirurgia desde que estejam com o diabetes controlado, desde que as taxas de glicose estejam dentro da normalidade, né? Hum, É, o hipoglicemiante oral, ele é suspenso 48 horas antes da cirurgia e quando tudo isso está controlado, uhum, geralmente tem uma boa cicatrização, né? O pós-operatório corre tudo bem, não é impeditivo uma paciente diabética operar. Durante o ato cirúrgico, né, durante aquele dia da cirurgia, a taxa de glicose é controlada através da insulina, não é hum, através dos hipoglicemiantes orais. uhum, Então, em qualquer cirurgia, a paciente que é diabética, ela será controlada durante o dia da cirurgia dela e no primeiro pós-operatório com insulina. E uhum, quando ela volta para casa, ela volta a tomar o hipoglicemiante oral, se esse for o remédio que ela já faz uso. Mas o entendi. diabetes não é impeditivo para operar. E tem alguma doença que impede? A gente tem que pesquisar, né? Algumas doenças a gente precisa de um parecer. Por exemplo, as doenças chamadas autoimunes. Uhum, Né? Eu cito, por exemplo, o lúpus, vasculites, espondiloartrites, são doenças autoimunes, síndrome de BC. Então, a gente precisa, nesses casos, de uma avaliação de um reumatologista. ah, sim. Por quê? Porque, né, principalmente se for uma prótese. É mesmo? É, aí a gente dá preferência para fazer a mamoplastia sem prótese. Ela pode operar, mas a prótese, por ser um corpo estranho, o corpo humano pode desenvolver algum tipo de rejeição. Ah, Isso é sim. explicado para todas as pacientes que vão colocar uma prótese. O corpo humano, ele entende que a prótese é um corpo estranho. Então ele cria uma membrana ao redor da prótese. A gente chama de cápsula. Então essa cápsula é uma forma que o corpo tem de isolar a prótese. Uhum, Todas as mulheres têm a cápsula. ah, A sim. maioria delas não tem problema nenhum. Uhum. Cerca de 3% das pacientes, a cápsula pode apresentar um processo de contratura e aí vai ser necessário realizar a troca dessa prótese. Uhum. Geralmente isso é tardio. Ah, Geralmente tardio, depois de 12 anos, muito algumas tempo. com 15 anos. Uhum. É, essa semana teve no consultório uma paciente que tem 18 anos que tem a prótese. E uma das Bastante tempo. mamas está apresentando uma contratura leve, não gera dor, não causa nenhum tipo de transtorno. Mas ela tá já com 18 anos, a mama cresceu, e as Uhum. mamas estão flácidas e ela tem desejo de E como trocar. é que ela sabe que está acontecendo aquilo ali? Não, não, ela precisa de ir num médico. Aham. Ela às vezes percebe a mama um pouquinho mais endurecida. Ah, sim. Basicamente é isso. Mas ela, na verdade, fica até um resultado mais bonito, né? Fica mais Olha que firme, né? interessante. Ela fica aquelas mamas um pouquinho mais endurecidas, mas quando ela faz algum exame que mostra, mas não é uma situação grave, não Uhum. precisa tirar com nenhuma urgência, tudo vai ser feito de forma programada. Ah, entendi. Não precisa ficar desesperado com Não, isso, não tem né? desespero nenhum. É explicado para os pacientes, né, que a prótese é um corpo estranho. O Uhum. corpo humano cria essa cápsula. O corpo humano entende que a prótese é um corpo estranho e Uhum. cria uma membrana ao redor da prótese. Entendi. Eu já vi também, Saulo, algumas situações que a mulher, né, na prótese, dá umas voltinhas, sabe? Umas ondulações. Efeito Rippling. Essas ondulações, essas pequenas voltinhas que a paciente sente na pele,
quando tem uma prótese de mama, chama-se efeito Rippling. Isso aí a própria prótese, com o passar do tempo, ela pode sofrer um processo de pequenas voltas, Aham. né? E aí, quando a paciente tem uma pele muito fina, quando a paciente tem um tecido subcutâneo muito fininho, pode sentir isso. E aí a gente às vezes tem que fazer a mamoplastia híbrida. Como é a mamoplastia híbrida? É a mamoplastia que você usa a prótese de silicone tradicional e você pode fazer um pequeno enxerto de gordura nessa região, permitindo que a paciente tenha um pouco mais de tecido subcutâneo, inclusive para poder deixar, às vezes, a mama mais marcada. Então, a mamoplastia híbrida hoje ela é uma tendência, né? Não é usada para todo mundo, como eu gosto sempre de usar critérios, de avaliar a paciente na sua individualidade, mas em algumas pacientes a gente faz esse pequeno enxerto de gordura nas mamas. Esse enxerto de gordura, ele não é para dar volume nas mamas, porque você não consegue colocar uma quantidade de gordura muito grande nas mamas para dar volume, porque essa gordura vai sofrer um processo de necrose. Haverá um processo de infecção. Então, esse enxerto de gordura nas mamas, ele é de pequenos volumes, não são quantidades grandes, uma quantidade pequena para fazer apenas um refinamento da região do polo superomedial, geralmente do polo superomedial das mamas. Nossa, que interessante. Nunca tinha ouvido falar disso. É interessante isso, mas é uma realidade já. Que legal. Que bom que a medicina vai evoluindo muito, né? Vocês vão adaptando, trazendo essas, não vou dizer facilidades, né? Mas outras opções para pacientes também, Sim, né? os enxertos de gordura, eles podem ser usados para melhorar a região glútea, e eu Que é o mais gosto comum, muito, né? é o mais comum e eu gosto muito desse resultado. O enxerto de gordura pode ser usado nas mamas, pode ser usado na face. É Quando você mesmo? faz um lifting facial, que você tira o excesso de pele, que você levanta a face do paciente, você pode fazer um pequeno enxerto de gordura na região malar. Tem que ser pequenininho, uma quantidade pequena de volume de gordura, só para fazer um preenchimento na região mais alta da face. E também essa gordura pode ser usada nas pálpebras, principalmente na pálpebra inferior, Um daqueles preenchimento, assim. pacientes que estão com um rosto muito magro, que deixa um rosto mais esquelético, e aí você pode jogar um pouquinho de gordura na região da pálpebra inferior, permitindo um volume que vai dar um contorno do rebordo orbitário mais natural, mais bonito. Mas não é duradouro, assim, vai durar muitos anos. O corpo vai absorvendo, né, Saulo? Essa gordura que é enxertada, a gente não tem como saber qual volume o corpo vai absorver, qual volume ficará ali fazendo essa função de preenchimento. Porque isso é variável de pessoa para pessoa. Sim. Alguns pacientes, a gordura vai ser pouco absorvida e aquilo que fica dá um volume, dá uma projeção na região glútea, deixando o bumbum mais bonito, mais projetado. Outros pacientes, essa gordura será reabsorvida em maior quantidade. Então, a gente não consegue saber quais serão os pacientes que a gordura terá uma boa pega e quais terão uma maior absorção. Isso também tem que ser explicado para paciente. Por isso que a consulta é tão demorada, são muitos detalhes. Por isso que a gente não pode nunca prometer resultado. Isso é fundamental. Não podemos prometer resultado porque nós não sabemos o tipo de cicatrização, se a gordura será absorvida ou não, se a mama vai ficar mais alta ou não. São vários aspectos individuais que são trabalhados. Claro que nós buscamos sempre um resultado de excelência. Sim. Mas existem situações que você consegue proporcionar uma melhora do contorno corporal, deixar as mamas mais bonitas, mais altas, mais firmes, mas essa questão da expectativa de resultado tem que ser bem trabalhada. Você está lidando com o ser humano, né, Saulo? Não dá pra gente... Sem dúvida. O ser humano, ele tem suas individualidades. O que dá certo para um paciente não significa que dará certo para outra paciente. Então, quando a paciente chega querendo ficar igual uma amiga, querendo ficar igual aquela modelo, aquela atriz, a gente já fala na primeira consulta que isso não é possível de alcançar. Nós não podemos prometer que vamos alcançar o mesmo resultado. A gente pode até fazer a mesma cirurgia, mas não há promessa de resultado. Entendi.
Saulo, eu não sei se hoje ainda as mulheres buscam muito isso. Às vezes a mulher é mais magrinha, né? Não tem aquela gordura, né? Para poder tirar e colocar no bumbum. E o silicone no bumbum. A prótese de silicone na região glútea, ela é colocada já há, sei lá, 30 anos talvez, 20 a 30 anos que já se usa prótese de silicone na região glútea. Eu prefiro o enxerto de gordura. Uhum. E quando a paciente não tem a gordura? Quando a paciente não tem a gordura, eu prefiro fazer um enxerto com ácido hialurônico, ácido polilático, hidroxiapatita de cálcio. Uhum. Eu procuro esses produtos que eles são biocompatíveis, Uhum. então eles são seguros. O problema é que esses produtos eles vão sendo reabsorvidos. Essa é a grande questão. A paciente também é orientada quanto a isso. Mas eu não gosto da prótese de glúteo. Eu acho que Entendi. ela pode migrar, ela pode dar algum tipo de É, complicação. Eu não faço prótese de glúteo. Eu prefiro que ela procure outro profissional que tenha bons resultados. Eu não gosto uhum. de Já ser ouvi dessa muito isso cirurgia. também. Falam que é muito dolorido também, Tem né? dor, tem a postura no pós-operatório, quando você faz a prótese de glúteo. Então, tem muitos cuidados e riscos mais elevados. Uhum. Quando você faz o enxerto de gordura ou o preenchimento com produtos biocompatíveis, você Uhum. consegue uma melhora do contorno da região glútea com menos riscos Uhum. do que a prótese. E falando do glúten, você falou do preenchimento com ácido hialurônico, né? Que é um produto biocompatível com o corpo. Recentemente saiu muito na mídia uma modelo que fez esse enxerto com PMMA, né? E deu a complicação, né? O que que você me fala sobre esse produto e sobre as pessoas que ainda trabalham com ele para a parte estética? O PMMA é um produto que não é absorvido pelo corpo. É um produto que tem muita química. Uhum. O corpo humano, ele cria cápsulas ao redor do PMMA. Então, o PMMA, eu acho que ele não deve ser utilizado com finalidade estética. Eu não uso, nunca usei, nunca vou usar. O PMMA, ele cria uma rejeição e depois ele pode causar complicações como infecção, granuloma, reação de corpo estranho e vai dar trabalho, sem falar no risco de infecção. Então, eu não gosto do PMMA, eu não uso o PMMA, quando uso, utilizo ácido hialurônico, ácido polilático Uhum. e a hidroxiapatita de cálcio. Todos são produtos biocompatíveis. Uhum. E eu uso no bumbum e consigo bons resultados, dando um volume bacana. E as mulheres gostam geralmente nessa época agora, porque Sim. ele tem a durabilidade de mais ou menos um ano. Uhum. Né? E Agora é aí, um período ideal para fazer, né? ideal, ideal. Já chega no verão, já É, tá com o bumbum ali. tá com um bumbum E bacana. recuperação para esse É procedimento? tranquila, a É tranquila? recuperação é um procedimento feito em consultório, com anestesia local, a paciente está Ah, acordada, é feito esse enxerto com esses produtos. Esses produtos têm uma cânula própria, uma uhum. diluição própria que é feito e ele preenche. Agora, essas pacientes têm que ser bem selecionadas, Ah, tá. porque ela já tem que ter um bumbum ali que vai só dar uma complementada. Uhum, É uma complementação no bumbum que ela já tem, permitindo uma melhor projeção uhum. dessa região glútea. E a mulher que tem aquele bumbum mais flácidozinho, ela pode também? Não. A mulher Essa que tem um cara, bumbum não. mais flácido, um bumbum pequenininho, eu acho que é mais difícil de dar resultado. Essas pacientes a gente tem que ter mais cuidado, explicar bem. E ela pode Ela, fazer algo progressivo? Faz um pouco para poder melhorar um pouquinho o aspecto, depois faz mais um pouco. esse progressivo seria o enxerto de gordura. Ah, tá. Como, por exemplo, esse enxerto de gordura progressivo é feito em reconstrução de mama, após câncer de mama, que a Uhum, paciente fez a mastectomia. E muitas vezes a reconstrução de mama tem que fazer várias etapas cirúrgicas. uhum. E aí você coloca o expansor, né, faz a reconstrução da mama, depois faz a reconstrução da areola. E aí você pode fazer ali os enxertos de gordura para permitir um melhor contorno dessa região mamária. Ah, Então, entendi. o enxerto de gordura seriado pode ser feito, ele é feito na reconstrução de mama. Ah, tá. E para a gente poder finalizar, Saulo, um desejo muito grande das mulheres, às vezes, né, a mulher que já teve seus filhos, né, já decidiu não quero mais ter filhos, e depois de 2 ou 3 filhos, não é só a mama que incomoda, é a mama, é a barriga, né, aí é o bumbum também. Ela pode fazer mais de 2 cirurgias, 3 cirurgias juntas no mesmo dia? As cirurgias combinadas são realizadas. Eu gosto de fazer no máximo duas.
2 cirurgias, mamoplastia mais abdominoplastia, mamoplastia mais lipoaspiração. Uhum. Excepcionalmente, quando a paciente tem uma gordura localizada pequena, né, é possível associar a lipoaspiração e você fazer até 3 cirurgias, mas aí vai ser aquela paciente que tem pouca gordura. Pode até fazer a lipoaspiração associada com mama mais abdômen, Uhum. a cirurgia tripla. Mas eu prefiro fazer a cirurgia dupla, Uhum. mama com abdômen, lipoaspiração mais abdômen, mamoplastia mais abdominoplastia. É seguro, desde que as pacientes estejam com todos os exames pré-operatórios normais. Uhum. Além dos exames pré-operatórios, ela tem que passar por uma consulta com o cardiologista, passar por uma consulta com o anestesista, estar próximo ao peso ideal dela, porque isso vai permitir uma segurança do ato cirúrgico e um melhor resultado da cirurgia que ela quer fazer. Eu gosto também, e às vezes eu peço para a paciente repor antes da cirurgia o ferro. Então eu gosto de avaliar a taxa de ferro e a taxa de ferritina. São exames de sangue. Isso está lá na minha folha de exames pré-operatórios. E aí, antes da cirurgia, eu peço para ela fazer a reposição de sulfato ferroso. Às vezes por via oral, às vezes até mesmo ela vai no pronto-socorro ou no posto de saúde, faz o sulfato ferroso na veia, que permite para ela uma reserva maior de ferro e de ferritina, que vai permitir uma melhor recuperação para ela. Então, isso é um diferencial que as pacientes têm um pós-operatório mais leve. Olha, que interessante. Nunca tinha ouvido falar É também. interessante. Eu gosto e tenho tido bons resultados com essa forma de repor o ferro antes da cirurgia. Nossa, muito Principalmente nas cirurgias de lipoaspiração associada com alguma outra cirurgia. Uhum. Quando ela faz 2 cirurgias. 2 cirurgias, ou quando a lipoaspiração é uma lipoaspiração grande, que vão ser várias áreas do corpo, eu faço sempre essa reposição de ferro antes da cirurgia. Nossa, muito bom, Tudo Saulo. tem que ser programado, né? Tudo muito pensado no bem-estar da paciente, né? E buscando o melhor para a paciente. Sem dúvida, sem dúvida. Desde a primeira consulta, passando pelas outras consultas antes da cirurgia, as explicações, né, os termos de consentimento, os exames pré-operatórios, as fotos, né, quando eu faço a foto da paciente, depois eu mostro para ela, até porque é muito importante as pacientes entenderem que o corpo humano ele tem assimetrias. Né? Nós temos uma sobrancelha diferente da outra, nós temos uma orelha diferente da outra, temos as mamas diferentes. Né? Então eu mostro para as pacientes que as mamas delas já são diferentes, eu faço medidas e mostro, olha, essa areola aqui é um pouco mais lateralizada, essa areola é um pouco mais baixa, principalmente o sulco inframamário, que é onde vai ficar a cicatriz. Então eu mostro para a paciente, para ela entender que ela tem o corpo assimétrico, que todo mundo tem o corpo assimétrico. O quadril, o tronco, a coluna, os ombros. Então, quando eu faço essas fotos e mostro para ela, ela entende que já tem um corpo assimétrico. Isso também é fundamental. Não dá para corrigir também, né, Saulo? Não. Os sucos naturais do corpo humano, eles a gente não consegue. Não consegue corrigir, né? Se você tentar, vai ficar pior. É melhor não mexer tanto, Deixa né? lá, Deixa explica lá. para ela, né? Por exemplo, eu quando falo, agora vendo os meus vídeos, quando eu sorrio, eu tenho um lábio que fica um pouquinho. Todos nós temos essas pequenas assimetrias. Sim. O nariz, por exemplo, é muito comum ter um narizinho que é mais alto aqui, ó, a asa nasal, um pouquinho é normal. Só que a gente tem que explicar isso, né? Porque... E hoje as pessoas estão querendo buscar muita perfeição também, né, Saulo? Ai, Camila, isso aí é... Né? Não É existe polêmico, perfeição. né? Eu já falo que não existe. Olha, seu resultado vai melhorar, seu resultado vai ficar bom, vai ficar bem melhor, seu corpo vai melhorar bastante. Mas não existe perfeição. Não existe perfeição. Isso aí tem que ser bem... quando você pega uma paciente que tem o corpo muito bom, muito perfeito, aí é diferente. Sim. Aí é diferente. Ela já está vindo. A natureza dela, ela tem uma assimetria muito discreta. Ela é muito simétrica. Mas o normal é ter uma assimetria.
Saulo, foi muito bacana esse bate-papo. Nossa, você trouxe muita informação. A gente destrinchou aí várias cirurgias, né? Vários tipos de cirurgia. Tinha mais perguntas que eu queria fazer para você, mas aí fica o convite para você participar de um segundo episódio com a gente, Ótimo. né? Que tem mais coisas que eu queria perguntar e a gente não conseguiu Né, no o nosso campo, o tempo. campo da cirurgia plástica é muito grande, né, Camila? Muito. Então, as perguntas, as dúvidas, os desejos, os sonhos, tudo a gente, os assuntos são intermináveis, Sim, né? E verdade. dúvidas simples, que para a gente é simples, para a paciente é uma dúvida que para ela é grande, Sim. né? Então, esse tema é um tema que, como é a minha prática diária, eu gosto muito, eu gosto de explicar, né? Uhum. Eu sou muito sistemático, muito metódico e como cirurgião plástico isso me traz um benefício muito grande, muito Uhum. organizado. As minhas cirurgias eu gosto, né, de seguir uma sequência do início ao fim para que tudo corra bem. É fundamental a paciente, desde a primeira consulta, ter a confiança no profissional, Uhum. né, entender a cirurgia, entender o que vai ser feito, quais são as possibilidades de resultados que poderão ser alcançados. Tudo isso é na consulta, nas consultas pré-operatórias. Aí faz a cirurgia, tem o pós-operatório, os cuidados pós-operatórios. Então, é um tema que eu tenho um prazer enorme e foi muito gostoso fazer esse bate-papo aqui com você. E das próximas vezes que você me convidar, eu estarei aqui. Não, o convite já está aqui, posto na mesa, né? Próxima data marcada para você poder Que voltar, bom, que bom. porque o bate-papo realmente, gente, foi muito bom. Doutor Saulo, né, que atende aqui em Vitória. Depois a gente vai deixar aqui, ó, a rede social do Doutor Saulo para vocês acompanharem. Os principais cortes desse vídeo vão estar na rede social dele também. Então, espero que vocês acompanhem e qualquer dúvida pode deixar aqui no nosso canal que a gente traz para o próximo episódio para o Doutor Saulo responder também. Será um prazer.